família, olá crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô com muitas saudades, tá sendo difícil, falar a verdade, ficar assim tanto tempo em casa e a gente não poder voltar à nossa rotina, fazer as coisas que a gente, todos nós temos de costume de fazer, enfim. Tantas circunstâncias, tantas coisas difíceis têm acontecido, né? Mas glória a Deus, graças a Deus nós estamos bem, todos nós estamos podendo ter esse privilégio de estar em casa, de buscar a Deus e de ter o cuidado dele em todas as situações. Mesmo que tudo está tão difícil, parece estar tão complicado, mas nós sabemos que ele tem o controle de todas as coisas e tudo passa por ele, tudo ele já sabia, ele sabe e sabe o que vai acontecer. Então nós precisamos confiar nele, confiar no seu amor, confiar nos seus propósitos e seguir em frente nos nossos objetivos, né? Para começar essa aula, eu gostaria de fazer uma oração e gostaria de pedir para vocês, se tiver algum pedido de oração, para pensar aí com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável, fechar os olhos, se concentrar em Deus, pensar nas coisas maravilhosas que Ele faz, que Ele já fez e faz sempre, e orar junto comigo, tá bom? Então, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por tudo que estamos passando, Pai, pois nós sabemos que tudo que nós estamos passando já estava escrito. O Senhor já sabe de todas as coisas, o Senhor já tinha planejado todas as coisas. Nós podemos confiar em Ti em todas as situações, Pai. Não importa a circunstância. Então eu coloco as nossas vidas em Tuas mãos, as vidas dessas pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo em Tuas mãos, essas famílias, essas crianças. Que o amor do Senhor, que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor esteja na casa de cada um, invada os corações. Peço a Ti que tire todo medo, toda angústia, toda ansiedade, Pai, e que nós venhamos confiar em Ti dia após dia, Pai. Dia após dia, confiando no Senhor, fazendo o que precisa ser feito, obedecendo de acordo com a Tua palavra, Pai, e pensar que o Senhor pode fazer todas as coisas e diversos milagres e muitas coisas com um instalar de Deus, Pai. Então nós confiamos em Ti, nós sabemos que da mesma forma que tudo isso surgiu, isso pode desaparecer por um simples movimentar de Suas mãos, Pai. Então confiamos no Senhor, Deus, e entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Peço ao Senhor que abençoe todas essas vidas, abençoe essas crianças e abençoe tantas pessoas que têm sofrido nesse momento, Pai. Nós sabemos que não está sendo fácil. Eu Te glorifico e Te exalto por estarmos debaixo da Tua proteção, seguros pelo Teu poder, cobertos pelo Teu sangue poderoso, mas nós sabemos que tem muita gente que infelizmente estão sofrendo demais, Pai. Então eu oro pedindo para que o Senhor toque nessas vidas, toque nessas situações e faça o melhor para a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, eu Te louvo, Te agradeço, Pai. Amém. Nós temos a prática, e as crianças já sabem, da decoração de um versículo. É um versículo por semana, né? E é legal desse versículo que, além deles aprenderem mais sobre Deus, dicas e ferramentas e coisas importantíssimas para o nosso dia a dia durante a semana, eles ainda no final ganham uma premiação, tá? E aí, mesmo que a gente não pode estar tendo esse contato físico, de estar junto e tudo mais, ainda vou continuar com isso, né? Aí eu vou pedir para vocês, pais, mães, responsáveis, para gravar, filmar seu filho falando esse versículo, né, decorado. Aí tem que falar o versículo, o livro, o capítulo, tudo certinho. E aí ele conseguindo fazer isso completinho, você me manda o vídeo lá no nosso grupo, e aí eu vou alimentando nossa tabela, que já tem uma certa pontuação. E aí eu já combinei com eles que depois de um certo período, eu vou fazer lá a classificação primeiro, segundo, terceiro lugar, e aí vai ter a premiação. Legal assim que todos ganham, né? O primeiro lugar vai ter uma premiação um pouquinho diferente do segundo e do terceiro, mas todos que participam ganham, e o mais importante é que aprendem cada vez mais e estão decorando, buscando coisas do nosso Deus, né? Que são coisas importantíssimas para nós, tá bom? Então, o nosso versículo é esse aqui. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Vou falar novamente, tá? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses, capítulo 1, versículo 21, tá?
Depois eu vou tentar colocar ele aqui embaixo, mostrar direitinho para vocês, tá? Ou, na verdade, se não der para fazer isso, eu vou colocar no grupo, tá? E aí a gente vai fazendo essa comunicação bacana entre nós, tá? Aí, continuando aqui, nós vamos para a parte da história bíblica. Essa parte da história bíblica é uma parte muito legal e muito importante, que é onde os meninos, né, eles aprendem o foco da nossa aula, né, os objetivos da nossa aula, tá? Então, só para dar uma relembrada, nós já tivemos a primeira aula lá na igreja, né? E aí hoje eu vou fazer a primeira e a segunda aula, então só para dar uma relembrada, nós falamos de uma pessoa importantíssima, tá? E aí diz assim, ó: vamos estudar sobre o homem que escreveu a maioria das epístolas que estão na Bíblia. Muitos de vocês já ouviram falar dele, né? Lembrando que epístolas são cartas, tá bom? Então, uma coisa simples assim. E aí eu tenho certeza que todo mundo já se lembrou que ele é um missionário muito conhecido, muito falado e muito atual, que é o missionário Paulo, tá bom? Paulo, grande homem de Deus, que nós já falamos sobre ele. Paulo era perseguidor dos cristãos, mas um dia, quando ele estava a caminho de Damasco, a fim de prender cristãos, teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. E aí, com esse encontro, tudo mudou. Depois desse dia, Paulo deixou de ser perseguidor para ser um cristão perseguido, que enfrentou críticas e atos de violência por pregar o Evangelho. Mas isso não fez com que ele desistisse. Pelo contrário, ele continuou pregando e viajou por muitos lugares, alguns bem distantes de Israel. Assim, Paulo falou de Jesus a muitas pessoas. Então, Paulo é muito, muito, muito importante para todos nós. Inclusive, se a gente for analisar e verificar e olhar nos cultos, né, nas aulas da geração futuro, no momento do culto, nas nossas aulas, a gente fala muito sobre Paulo e sobre as cartas que ele deixou, para a gente ver quão importante foi isso, quanto Deus usou ele e ainda usa as cartas deles para falar com a gente. Então é muito legal e muito importante. E aí Paulo, além de missionário, era também um pastor amoroso, pois mesmo estando longe das igrejas que fundou, ele escrevia cartas para orientá-las. Essas cartas estão na Bíblia e são conhecidas como Epístolas de Paulo. Ele escreveu algumas delas para orientar pastores e homens de Deus. Essas cartas foram escritas há quase 2000 anos. E, no entanto, as mensagens delas, assim como toda a Bíblia, são úteis para nós até hoje. Isso porque tudo o que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Ou seja, Deus é quem dizia e ajudava os homens a escreverem essas cartas. Deus é maravilhoso, Deus é sensacional, né? E aí esse momento bacana que eu queria mostrar para vocês, e aí se vocês puderem pegar uma Bíblia e fazer junto aí com o filho de vocês, a gente vai olhar o índice de nossa Bíblia, né? Então vocês podem pegar a Bíblia lá, tá? Minha Bíblia, aí você abre lá no índice para a gente poder ver as cartas, as epístolas que ele escreveu, tá bom? Então acompanhe aí comigo, por favor. Ó, quem quiser dar um pause para ficar mais fácil para pegar, se localizar, se organizar, fiquem à vontade, tá bom? Então, ó, quais foram as epístolas que Paulo escreveu? Ele escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, para a gente concluir esse nosso estudo dessa nossa primeira semana à distância, mas próximos, né? Com Jesus sempre. Paulo foi realmente um homem dedicado a Deus. Sabem por quê? Porque reconhecia quanto era pecador e sabia que mesmo assim Deus tinha lhe dado o melhor presente, a salvação, tá? Agora eu vou pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês novamente aí, colocar lá em Romanos, capítulo 7, versículo do 24 ao 25. E aí nós vamos ler juntos aqui, tá? Romanos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 25. Olha o que ele diz lá. Ele diz: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha só que afirmação forte, né? Mas como a gente pode ver que
Jesus, Deus é tão maravilhoso e fez e faz tantas coisas importantes e boas para nós, né? A gente vê que nesses versículos, Paulo relatou sobre a gratidão que sentia por esse maravilhoso presente e disse porque se dedicava tanto a pregar o Evangelho. Ele queria cumprir a vontade divina e que mais e mais pessoas conhecessem sobre esse presente de Deus. Tá? Que é um presente maravilhoso, na verdade, né? E você? Também já recebeu o presente da salvação? Aí a gente pode pensar assim, de que forma podemos servir a Deus? A gente pode pensar, puxa vida, Deus é tão bom, né? Ele cuida tanto das nossas vidas, dos nossos filhos, do nosso dia a dia na escola, com os nossos colegas, com os professores, toda aquela situação. Ele está sempre conosco, sempre cuidando da gente, é no passeio, é no momento difícil, no momento de uma perda, no momento feliz, no momento alegre, de uma viagem, enfim, de prazeres, tantas coisas boas, né? E a gente pensa, como que a gente pode servir a Deus, né? Eu vou ler alguns versículos e vocês tentarão descobrir como podemos servir ao Senhor. Por exemplo, qual é a missão que todo filho de Deus tem de cumprir, tá? Então vamos pensar nessa situação, na importância de tudo isso, tá? Então acompanhe comigo Marcos, capítulo 16, versículo 15, tá? Então deixa eu abrir aqui pra gente ir junto lá. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Lá diz assim, ó: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Olha só que legal. Então, se a gente for pensar sobre isso, eu acho que uma palavra que se encaixaria bacana sobre esse versículo é evangelizar. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar de Deus, precisamos falar das nossas experiências, precisamos falar de como Deus é bom, como Jesus é maravilhoso, que mesmo em meio à epidemia, a essa pandemia, a situações tão difíceis, circunstâncias tão complicadas, Ele continua sendo Deus, continua sendo poderoso, continua fazendo diversos milagres e cuidando de nós. Então nós precisamos falar sobre isso, né? E como a gente está de quarentena, né? Nós não podemos sair de casa, nós podemos mandar mensagem, né? Utilizar os aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, por exemplo, as redes sociais, falar com os nossos conhecidos, com os nossos colegas. É legal falar de jogos, é legal falar de, sei lá, Free Fire, falar de videogame, jogar online, enfim, é muito bacana isso, né? Mas nós podemos aproveitar esse tempo para poder falar para os nossos colegas, nossos amigos, falar de Jesus, falar, e aí, como você está? Está precisando de uma oração? Está precisando de alguma coisa, né? Então é bacana. Então, um dos pontos importantes, evangelizar. Beleza, ótimo, muito bom. Agora, em Efésios 4:32, há mais uma forma de servir a Deus. Olha só, Efésios 4:32. Deixa eu abrir o meu aqui. Vamos lá. Aí diz assim, ó. Vou falar de novo, tá? Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Olha só. Então, mais uma outra forma de servir a Deus, que seria perdoar. Algo difícil. Perdoar é fácil? Não é fácil. Desculpar? Até que vai, mas perdoar é muito complicado. Para a gente conseguir perdoar, que seja uma coisa simples, como a pessoa fez para nós temos que estar muito próximo de Deus. E como que a gente fica próximo de Deus? Orando, conversando com Ele, lendo a Bíblia, se alimentando das coisas dele, né? E aí a gente vai ter acho que eu penso assim que todo dia Deus está transformando a gente, assim, Ele, sabe? Ele é como se a gente fosse uma joia preciosa, um diamante, e Ele está lapidando, assim, sabe? Ele está moldando, formando, né? Com bastante carinho, com bastante amor, e mostrando para nós tudo que a gente precisa fazer. E perdoar é uma das coisas extremamente importantes, difíceis, muito importantes, mas com certeza, se a gente confiar em Deus, verdadeiramente deixar o nosso ego, o nosso orgulho, aquela raiva, aquela vontade de resolver com as nossas mãos, que não pode, tem que resolver com a oração, com Deus, né? E aí, se a gente perdoar, tudo se resolve, e resolve mesmo, tá bom? Então, perdoar, muito importante, muito legal. Então,
mais uma forma que a gente tem para conseguir servir a Deus está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Vamos ver. Olha lá, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, tá? E aí, para quem não sabe, ou quem não lembra sobre ser hospitaleiro é aquele que recebe visitas em casa, tratando essas visitas muito bem, tá bom? E às vezes a gente recebe, são visitas que são inesperadas ou algo do tipo, o que a gente faz? Trata bem, né? Se der alguma irritaçãozinha, alguma coisinha, a gente repreende em nome de Jesus e continua a situação, tá bom? Porque a gente nunca pode esquecer que Jesus, só o nome dele já é mais poderoso do que tudo. Então, se a gente repreende em nome de Jesus toda aquela sensação ruim, aquela coisa que pode surgir em nossos corações, repreendeu em nome de Jesus, já está resolvido, tá bom? E por último, para a gente finalizar esse momento, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha só que importante, que bacana, né? Então, orar pelos outros, né? Orar um pelos outros é muito importante. É essencial, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pessoas estão doentes, pessoas estão nos hospitais, né? Então acho que é muito importante a gente orar por essas pessoas, orar pelos nossos conhecidos, orar por nós, orar pelos nossos familiares, né? Continuar firme confiando em Deus. Obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês. Olá pessoal, voltei. Rapidinho, só para explicar sobre uma atividade simples, tranquila, para a gente fazer para fixar ainda mais esses conhecimentos que a gente aprendeu sobre a aula, tá bom? Então o nome dessa atividade é atividade na silhueta, tá? O que é uma silhueta? Tcharam! Isso é uma silhueta, tá? Vocês podem pegar de repente um modelo na internet, aí desenha numa folha, tá? Eu estou usando uma folha A4, uma folha simples, né? Então vocês fazem um desenho de uma silhueta, tá? Não precisa escrever essa palavra que eu coloquei aqui, tá? Porque aqui eu estava usando para uma outra atividade, né? O que vocês vão fazer nessa silhueta? Aqui vocês vão colocar linhas, tá? Desenhar linhas aqui, ó. Algumas linhas, aqui do começo, de cima da cabeça até na parte de baixo, tá? Chegou lá embaixo, fez algumas linhas, sei lá, 8, 10 linhas. Aí vai pedir pro filho, né? O colega, enfim, escrever palavras, coisas que a gente pode fazer para servir a Deus. Por exemplo, perdoar, orar uns pelos outros, ser hospitaleiro, ajudar nisso ou naquilo, enfim. Usem a criatividade, façam isso, tá? E aí depois, se for possível, mandar uma fotinha no nosso grupo, acho que vai ser bem bacana, tá bom? E aí os pais, né, a mãe, o pai, o responsável, tudo, pais pode fazer junto, né? E aí se puder mandar uma fotinha lá no grupo, aí fica legal, porque aí a gente vai um encorajando o outro, né? E um dando força ao outro para poder continuar, tá bom? Deus abençoe, até a próxima. Um abraço.